Olá, muito bem-vindo ao nosso Papo da Orla. Para quem nunca teve acesso a esse conteúdo, é um papo, uma conversa que eu e a professora doutora Beatriz temos caminhando aqui pela Orla de Copacabana pela manhã. O Papo da Orla sempre traz assuntos relacionados ao universo da psicologia, desenvolvimento humano ou RH, assuntos que nós lidamos diariamente, ou no consultório ou em nossos cursos. E hoje nós vamos falar sobre o que? Primeiramente, bom dia, doutora Beatriz. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre como lidar com os pensamentos negativos. Pensamento negativo. Sabe que você falou agora, eu tô com medo de uma onda vindo do mar e arrastar a gente. Acho que a gente deve caminhar lá dentro da Barata Ribeiro, que fica um pouco mais longe do mar. O que você acha sobre isso? É um ponto de vista interessante, né? As pessoas, elas... Primeiro vamos começar distinguindo o que é medo, o que é fobia, né? Então, assim, as pessoas, você falou do medo aí. O medo, ele tem por trás, né, uma base de crença central. Então, os nossos pensamentos negativos, eles têm por trás dele uma crença central, alguma coisa que faz com que você sinta-se diante de uma ameaça. Então a gente tem um medo que é um medo normal, as pessoas têm medos os mais variados, que estão até dentro da nossa condição de sobrevivência. E fobia, que a fobia é um medo já irracional, é quando a pessoa se paralisa diante de uma determinada situação, como o medo de altura que impede que a pessoa ande de elevador ou esteja em algum tipo de lugar alto, mesmo diante de uma necessidade, medos de bichos, de insetos, e tem vários tipos de fobia. Fobia social, que é uma das mais comuns, que inclusive está no primeiro lugar dos 10 maiores medos da humanidade, a fobia social, que é o medo de falar em público, o medo de comer em público, o medo de ficar vermelho em público, etc. Bom, Beatriz, medos que são naturais, inclusive da própria evolução da espécie. Medo de grande volume d'água, o medo de altura, o medo de cair, né? O medo de adoecer, o medo de envelhecer, o medo de morrer, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar doente. Tem alguns medos também que são naturais e eles nos ajudam, inclusive, a crescer. Porque com medo de passar fome, você trabalha mais para ter comida. Com medo de ficar sozinho, você se esforça para ter um relacionamento saudável. Ou não? Sim, e aí como é que a gente pode colocar o pensamento negativo associado com essas questões aí que você está falando? Bom, em primeiro lugar, o medo, estruturalmente, ele é marcado na nossa memória mais fortemente do que os pensamentos positivos, do que as coisas boas. Por que motivo? É um processo de sustentação da própria vida. O que deu errado, o que não foi bom, deve ser destacado para que eu evite no futuro situações similares ou que tenha algum aprendizado e possa evitar essas situações. Então, a nossa estrutura básica, a estrutura primata, réptil do cérebro, ela reage com emoções negativas, ditas negativas, que todas são positivas, né? Mas ditas negativas, diante de situações que se assemelham a eventos no passado. Vamos supor, quando eu era pequeno, uma borracha caiu no chão, eu fui me abaixar para pegar, a professora, no primário, me chamou a atenção brutalmente. Isso criou uma estrutura de vergonha, medo, remorso talvez em mim. E hoje em dia, toda vez que algum objeto meu cai no chão, uma caneta, um papel, eu fico temeroso de abaixar, mesmo não tendo presença de ninguém. Há uma marcação emocional no perfil comportamental, mesmo que não tenha uma semelhança geral com o que aconteceu. É apenas uma coisa simbólica. Ou seja, os nossos pensamentos negativos, eles têm como base algumas emoções e algumas associações de memória que aconteceram no passado, desde a nossa infância até o momento de hoje, que seriam sentimento de culpa, sentimento de medo e algum tipo de emoção que tenha colocado na pessoa uma crença limitante relacionada ao seu autoconceito, sua autoestima, a sua maneira de ser aceito ou não dentro de um determinado grupo, a sua crença relacionada à sua necessidade básica. Por exemplo, muitas pessoas acreditam, na hora de trabalhar e de ganhar dinheiro, que o dinheiro é uma coisa suja, que o dinheiro é algo que só gente muito mau caráter que tem, então que os ricos todos são corruptos. Então tem várias crenças que podem ter sido colocadas naquela pessoa pela própria família, pela condição social em que ela cresceu. Então isso é só um exemplo relacionado ao dinheiro, mas pense em tudo na sua vida, relacionado a sexo, a comida, por exemplo. Comida, nós temos muitas pessoas com problemas aí de obesidade ou com compulsão alimentar,
E qual é a base, né, dessa crença de que a pessoa precisa comer desenfreadamente? Ou tem alguma coisa ali que faz com que ela pense de uma maneira diferente? Nesse caso é porque ela ouviu a mãe dizer, olha, come tudo, tem gente passando fome na África, olha, come tudo, teu pai trabalhou muito para botar essa comida na mesa, ou se você não comer você vai morrer, você vai adoecer, ou eu fiz com tanto carinho, por que você não está comendo tudo? E por aí vai, cria uma programação da pessoa, ok, perfeito. Mas o ponto aqui, Beatriz, é o seguinte, em alguns momentos da vida, fatos que não terminaram muito bem ficaram marcados na memória. Você não está pensando em nenhum deles agora, nesse momento que você me ouve. Mas, se um pensamento de um desses eventos traumáticos surgir, vai elencar, vai chamar, vai fazer surgir à tona, se levar a nível consciente, as emoções similares àquela que você teve na ocasião. Óbvio, não com a mesma tonalidade, mas as emoções vão surgir. Esse é o grande problema. O pensamento negativo faz isso. E uma vez instalado esse naipe de química endócrina que provoca essa emoção, ela vai progredir com você durante o dia. Ela vai se instalar em você. Sim, e no final do dia o cérebro até justifica o porquê que a pessoa está se sentindo mal. Ela nem sabe. Se perguntar, nossa, eu amanheci bem, agora no final do dia estou me sentindo mal, uma angústia, uma coisa, um sentimento estranho que eu não sei nem nominar. O que está acontecendo? Né? Foi um pensamento desse que surgiu durante a tarde, durou 4, 5 segundos, mas deixou uma química instalada de 3, 4 horas. Como é que você faz para se livrar disso? Essa é a grande questão. Lógico que é normal você ter um ou outro pensamento de quando em vez de alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, se for um enterro de um amigo, aquilo te marcou, você ficou triste. Lembrar disso pode trazer uma tristeza, o que não deve te paralisar. Sim. Então existem algumas estratégias, né, para lidar com o pensamento negativo. Primeiro, começar a encher o copo dos pensamentos positivos. A gente tem 2 copos, imagine 2 copos pela metade, um das suas qualidades e o outro dos seus defeitos. Se você ficar investindo no defeito, ou ficar olhando para ele, olhando para aquilo que você não quer, olhando para o medo, olhando para a culpa, para a autoafirmação negativa, isso só vai fazer com que isso cresça. Tudo que você foca se expande. Tudo que você foca se expande. Se você começar a olhar para o copo das suas qualidades, investir nas suas qualidades, então é isso que vai crescer, porque é isso que você vai estar focando. Primeiro passo, começar a focar nas suas qualidades. Quais são os recursos que eu possuo para poder alavancar a mim enquanto um ser humano melhor, enquanto uma pessoa de mais qualidades, que pode contribuir para o mundo de uma maneira melhor, que possa ser mais feliz também. No segundo momento, é começar a ter consciência dos pensamentos negativos. Opa, pensei, veio um pensamento negativo aqui na minha mente agora, e esse pensamento negativo, ele veio à minha mente, e o que eu vou fazer com ele? Então tem uma técnica aí que chama-se o seguinte, você vai cancelar esse pensamento negativo. Ou você fala cancela 2 vezes e vai 2, 3 vezes e automaticamente substitui esse pensamento negativo por um pensamento positivo. Ou a outra alternativa é você simplesmente agradecer. Ó, muito obrigado pela informação, já informou, pode ir embora. Manda o pensamento embora, né? E aí automaticamente pensar em alguma coisa positiva. E aí, quanto mais você fizer isso, naturalmente a sua mente vai entender que o que deve prevalecer são os pensamentos positivos, é uma transformação. E a terceira estratégia é justamente você começar de fora para dentro, algumas práticas que podem te ajudar, como yoga, meditação, você começar a investir na sua higiene mental, em ter prazeres na sua vida, investir em você, para que esses pensamentos eles sejam transformados aos poucos, ou seja, a gente tem o caminho de dentro para fora, mas o caminho de fora para dentro também ajuda bastante, um processo de conscientização de si mesmo, de autoconhecimento e as autoafirmações positivas, autodeclarações positivas, que também contribuem muito. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, João, sobre as autoafirmações positivas? Olha, Beatriz, eu posso sim, mas eu gostaria de fazer isso em outra oportunidade, porque eu queria fazer agora era falar sobre a ressignificação, que inclusive você encontra aqui no aplicativo na aba de áudios, que é uma auto-hipnose, que vai trabalhar a ressignificação desses eventos traumáticos do passado, vai reestruturar, vai mudar o conteúdo e buscar significado. E fazendo isso de forma automática, vai tornar a pessoa cada vez mais leve, cada vez mais livre. Porque dos eventos traumáticos, os fatos que aconteceram, deve ter ficado algum aprendizado, algum conhecimento. E não há necessidade de ficar a emoção negativa. Dita negativa, todas são positivas, mas dita negativa. Todas as emoções têm um propósito, que é manutenção da vida. Sobre a autoafirmação positiva, são gravações que você faz com sua própria voz. Você também encontra aqui no aplicativo.
tá? É só você fazer uma busca. Na primeira tela do aplicativo tem um campo de busca. Você coloca lá afirmações, que você vai direto ao post, onde tem um texto. Esse texto você completa com as suas metas, os seus objetivos, as suas querências. Você grava com a sua voz e você fica escutando isso. É o tipo de auto-hipnose que não necessita de relaxamento. Você pode fazer caminhando, fazendo musculação. Eu, por exemplo, faço na academia. Eu faço a minha autoafirmação positiva e as afirmações todos os dias por 40 minutos, quando eu caminho na esteira na academia. Acho que você também faz o mesmo. Sim, faço mesmo. E o resultado é muito rápido, né? Sim. Porque o seu inconsciente, ele vai entendendo que essa é a sua forma de pensar. E aí depende também da maneira que você vai se colocar positivamente, numa maneira mais imperativa, relacionada na hora da gravação. Bom, e a questão da autoafirmação positiva, a primeira pessoa a trazer isso ao universo da auto-hipnose foi Émile Coué, o francês. Ele criou a expressão: todos os dias, sob todos os aspectos, eu vou cada vez melhor. E a pessoa deve repetir isso quantas vezes por dia ela puder, rapidamente, de forma quase inconsciente. Inclusive ele trabalhou em hospitais, né? E muitas pessoas ficaram curadas com apenas com essa autoafirmação. Sim, ele foi um dos fundadores da Escola de Medicina de Nancy, no norte da França. E ele é responsável pela introdução da hipnose, um dos responsáveis, né? No universo da saúde, no hospital com seus alunos de medicina. A verdade é, você tem recursos, mas para que você use esse recurso e tenha com ele algum ganho, é necessário que você tenha consciência que você pode ir para um lugar melhor na sua vida. E os pensamentos, quando eles se transformam, a sua vida se transforma, porque toda mudança interna cria também uma mudança externa. À medida em que você transforma a sua maneira de pensar, porque o pensamento, o inconsciente, ele permeia tudo, né? Ele não está só dentro da nossa cabeça. A gente emana quem a gente é para a outra pessoa que está à nossa volta, para as pessoas com quem a gente convive. E à medida em que você muda internamente, se torna uma pessoa mais autoconfiante, com um pensamento mais positivo, as pessoas à sua volta começam a se relacionar com você de uma outra forma, o respeito com a sua pessoa muda, ou seja, a sua vida começa a mudar também. Uma mudança interna acarreta uma mudança externa. Com toda certeza. Realmente é importante, é certo, é científico, não é nenhuma especulação, mas a base continua sendo a mesma. Você quer mudar? Você merece mudar? Você acredita que merece mudar? Porque... a importância do merecimento, né? O merecimento. Vamos deixar isso para outro tema, né? Sim. Outro tema para outro Papo de Orla, porque o de hoje está chegando ao final. Muito obrigado, Beatriz. Obrigada, João, e até a próxima. Até o próximo Papo da Orla, aqui no nosso aplicativo, no nosso website ou no YouTube. Até mais.